e improbidade administrativa, considerando que os princípios da administração pública, cujo desrespeito caracteriza a improbidade administrativa, antes de tudo, são aqueles estabelecidos na Constituição, tanto no artigo 37, que mencionava originalmente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, repetidos no artigo 4º da Lei 8.429, e passou, a partir da emenda constitucional número 19 de 98, a contar também com eficiência, quanto em outros dispositivos, participação dos usuários do serviço público e transparência, no artigo 37 do 3º, dever de agente público de dar satisfação dos seus atos e prestar conta, no artigo 58, inciso 5º, no artigo 70, continuidade dos políticos públicos, artigo 165 e artigo 166, dentro de outros, assim, por exemplo, um administrador público que deixa sistematicamente de prestar esclarecimento à população a propósito de sua atuação, da justificativa para a eleição dos prioridades e dos modos de implementações de políticas públicas, comente improbidade administrativa. O desrespeito a tais princípios acontece quando forem violados para ilustrar os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições, referido exemplificativamente no artigo 11 da Lei 8.429. Em suma, os princípios da administração pública funcionaram como guias jurídicos de orientação da administração para a realização das finalidades estatais e para o bom atendimento da população. Considerando que qualquer ato de improbidade administrativa não atende necessariamente contra os princípios da administração pública, por isso, o enquadramento no artigo 11 deve ficar para as condutas que não importem enriquecimento ilícito. Artigo 9º, nem causam prejuízo ao patrimônio público. Artigo 10º, artigo 11 tem, assim, uma importante função residual. Permite capturar atos de improbidade que tenham passado pelas malhas do artigo 9º e 10º, quando, por exemplo, a dificuldade de provar o enriquecimento ilícito ou prejuízo. Assim, não tem sido classificar determinado ato de improbidade, já caracterizado como provocador de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao patrimônio público, como violador de algum princípio da administração pública. Essa subsunção plurima, por necessário a automática e superperfeitatória e insignificante. A moralidade administrativa deve-se por padrões de honestidade, transparência, participação, sintonia com a expectativa ética da população e empenho, não devendo confundir-se com moral comum, nem a lealdade às instituições, com um programa político partidário ou uma concepção corporativista. Destacando que as sanções para os atos de improbidade administrativa que se atentam contra os princípios da administração pública estão previstos no artigo 12 do inciso 3º, ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Todas as sanções já estão previstas com mais intensidade para os atos da improbidade que importam enriquecimento ilícito, no artigo 12.
ou causarem prejuízo ao patrimônio público, artigo 12, do que se conclui o artigo 11, tem uma função residual, considerando que a apuração e a investigação, a averiguação, a coleta de informação, provas, que irão determinar as circunstâncias concretas reais em que, eventualmente, aconteceu o ato de improbidade administrativa. Entretanto, não havendo exclusividade na apuração por parte do ente da administração pública que sofreu o dano. A lei não exprimiu essa exclusividade. Aliás, se o tivesse feito, estaria em choque com a Constituição Federal, ou, em outras palavras, essa vedação seria inconstitucional, pois a lei não pode contrariar a Constituição. E de seus próprios textos da Constituição decorre a legitimação, atribuição do poder legal e do outro órgão, como os tribunais de conta, o Ministério Público, a Polícia Judiciária e o Poder Legislativo. Esse é o entendimento majoritário da doutrina. Considerando que a Lei 8.429, em seu artigo 14, expressa que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de atos de improbidade. Esse direito de representação de que trata-se da lei é uma consequência do direito constitucional de petição, garantido no artigo 5º, inciso 34º, a da Constituição Federal, razão pela qual seu exercício não pode jamais ser condicionado ao pagamento de taxas e qualquer título ou finalidade, mesmo que de interesse público. A representação ainda não o diga a lei, em face das atribuições constitucionais e legais de que se acham imbuídos. Pode também ser dirigida a outros órgãos dotados de poderes investigatórios por qualquer pessoa. Entenda-se qualquer brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, bem como qualquer pessoa jurídica, associações, sindicatos, empresas. É o que corretamente defendem Sarmento. A Lei 8.429 exige que o pedido seja formalizado, encaminhado, protocolado por meio de representação, petição, documento em que os fatos conhecidos e tipos como ímprobos são relatados, com todos os elementos disponíveis, requerendo-se a doação das providências cabíveis, escrita ou reduzida os termos e assinado, contendo a qualificação do representante, pessoa física ou jurídica, nome, endereço, número de inscrição do CPF ou do CNPJ, profissão e estado civil, em se tratando de pessoa física. As informações sobre o fato e sua autoria, além da implicação das provas que se tenham conhecimento, se não puder ou não souber como reportar os fatos por escrito, o representante, a pessoa que reconhece e deseja ver os fatos apurados, compara-se à repartição pública competente entre público prejudicado, Ministério Público, Tribunal de Contas, entre outros. Explica verbalmente o motivo de seu comparecimento e funcionário da repartição reduz a termo, escreve as suas declarações após qualificá-la, colhendo a sua assinatura.
ou a sua impressão digital, caso não seja alfabetizado, certificando essas circunstâncias e dando fé do ato. Considerando que não deve prevalecer excessivo rigorismo na interpretação da norma, pois essas compreensões desprestigiam a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, interesses e valores que sobrelevam a formalidades legais. Assim, a autoridade administrativa não só pode, como deve atacar a representação, ainda que não observados perfeitamente os prefalados requisitos, sempre que haja possibilidade ou razões para assim proceder, podendo até mesmo instaurar procedimento apuratório de ofícios por sua própria iniciativa, com base nas informações que lhe chegaram, caso atenda que se revestem de mínima verossimilhança, aparência de veracidade, procedência, plausibilidade. Essa compreensão repauta-se nos escólios de Medeiros, também corroborando esse entendimento, de modo que dilucide o preciso alcance do previsão legal em comento, e egrégio Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o direito à representação por improbidade administrativa, previsto no artigo 14 da Lei nº 8.429, não compreende e dever necessariamente instaurado o processo de investigação, caso não haja início da prova considerada razoável para tanto, ordinário em mandato de segurança, número 16.424, primeira turma, réu mínimo. Considerando que os atos praticados pelo prefeito municipal de Leme, São Paulo, Paulo Blasque, ao decretar intervenção junto à Santa Casa de Misericórdia de Leme, através do decreto número 6.335, de 31 de julho de 2013, e posteriores prorrogações, trazendo desde essa data até o dia de hoje enormes prejuízos à própria entidade, funcionários, fornecedores, corpo clínico, como também os munícipes, dependentes de serviços, com falta de atendimento médico, remédios, exames, etc. Fatos esses amplamente divulgados na imprensa local e em entrevista radiofônicas pelo próprio chefe do executivo e seus assessores, demonstrando total incapacidade e competência de gestão, agravando em muito a situação financeira e econômica da Santa Casa de Leme. Segundo as informações do próprio executivo municipal, a dívida, que era de 13 milhões na ocasião da intervenção, ultrapassa a casa dos 40 milhões na data de hoje. Fatos graves que acabam por trazer grandes prejuízos também ao erário público, comprometendo todas as unidades de atendimento à saúde, funcionalismo público, etc., agravando inclusive com notícias de contratação de pessoas não credenciadas e de duvidosas idoneidade, entre outros. Anexo todas as informações. Considerando que o senhor prefeito provavelmente infringiu a legislação pertinente, cometendo atos de responsabilidade e improbidade administrativa. Nesse sentido, que venho, na condição de cidadão, apresentar a presente denúncia e requerer que, observando-se o rito aplicável ao caso em comento do decreto Lei nº 201/67, seja recebida
a presente denúncia é instaurada a comissão processante para averiguação e apuração dos fatos, horas apresentados e, ao final, mediante o voto favorável de 2/3, pelo menos, dos membros desta Casa de Lei, seja cassado o mandato, expedindo-se o competente decreto legislativo de cassação e comunicado-se à Justiça Eleitoral, termos em que pede-se a espera deferimento, leme dia 3 de julho de 2016. João Carlos Serbe. Feito a leitura, irei agora consultar o plenário sobre o recebimento na denúncia formalizada pelo senhor João Carlos Serbe. Assim, coloco em votação o recebimento da denúncia contra o senhor prefeito municipal Paulo Roberto Braschi. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. A denúncia de autoria do senhor João Carlos Serbe contra o senhor prefeito municipal Paulo Roberto Braschi foi rejeitada por 14 votos e 2 votos ausentes. Não tendo sido acatado pelo plenário o recebimento da denúncia contra o senhor prefeito municipal Paulo Roberto Braschi, determina o arquivamento da denúncia formulada pelo cidadão senhor João Carlos Serbe. Terminada a leitura das matérias mencionadas no expediente, destino aos nobres vereadores o tempo restante para uso da tribuna. Como primeiro vereador a fazer uso, o vereador Raul Nogueira, José Eduardo Giacomelli, Ricardo Pinheiro de Assis, João Marcos